Trataremos nesse novo episódio sobre os propósitos ou as finalidades para as quais eram realizados os jejuns. Obviamente que o jejum era utilizado no dia a dia do servo de Deus, da serva de Deus do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Então quero trazer aqui para você alguns textos para nós elucidar um pouco mais esta realidade. E, em primeiro lugar aí quero destacar o propósito que está acima de todo o propósito para o jejum, que é adorar o Senhor. Quando nós vamos no Antigo Testamento, nós nos deparamos com uma profetisa chamada Ana. E lá no capítulo 2, no versículo 37, descrito por Lucas, ela era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo servindo, adorando a Deus com jejuns e orações de noite e de dia. Então nós vemos o jejum como uma forma de adorar a Deus. Também encontramos outra finalidade, outro propósito para o jejum, que era direção e proteção divina. No livro de Esdras, lá no capítulo 8, no versículo 21, nos diz o seguinte: Então, ali perto do riacho de Ava, dei ordem para que houvesse um dia dedicado ao jejum. Todos nós deveríamos nos ajoelhar em sinal de humilhação e orarmos, suplicando a Deus que nos dirigisse na nossa viagem, nos protegesse juntamente com nossos filhos e os bens que levávamos. Sendo assim, jejuamos e rogamos essa bênção ao nosso Deus e Ele bondosamente atendeu as nossas orações. Então, uma das finalidades do jejum também era clamar ao Senhor e pedir ao Senhor que Ele desse direção e proteção divina. Temos um outro propósito, que era obter autoridade sobre os demônios. E esse propósito é visto no ministério e na vida do próprio Jesus. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, capítulo 4, e o versículo 1 e 2, ele é conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Nós sabemos muito bem que Jesus abriu mão da sua majestade, da sua glória, dos seus atributos incomunicáveis, da sua onisciência, onipresença, onipotência. Mas Jesus vivia em constante oração e jejum, e diante disso, ele recebia poder e autoridade para exercer o seu ministério terreno. Também encontramos o jejum dentro de uma finalidade especial, nas ordenações ministeriais. Quando nós vamos para o Novo Testamento, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, no versículo 2 e 3, ali se inicia o programa missionário, o começo dos envios dos primeiros apóstolos na missão missionária de Antioquia. Então nós podemos observar que o jejum também era realizado para envio missionário, para separação de missionários. No mesmo livro, Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 23, nós encontramos a ordenação ao presbitério. Os anciãos das igrejas, os pastores das igrejas, os líderes, oravam então e jejuavam para que Deus lhe direcionasse quanto ao envio de missionários à missão e quanto à ordenação de servos ao presbitério. Nós podemos ver que isso é uma necessidade. Por isso que hoje, muitas vezes, nós temos diáconos que não servem, presbíteros que não lideram, evangelistas que não evangelizam e pastores que não pastoreiam. Por quê? Porque não seguem o crivo das Sagradas Escrituras. É necessário pedir a direção de Deus, orar e jejuar para que Deus nos direcione quanto àqueles que o Senhor tem preparado para a sua obra. Temos uma outra finalidade, um outro propósito para o jejum que nós encontramos no Antigo Testamento, que era o arrependimento de pecados. Lá em 1 Samuel, no capítulo 7, no versículo 6, e congregaram-se em Mispa, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram naquele dia, e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Então, com o intento de o Senhor receber a forma de arrependimento, eles jejuaram ao Senhor. Neemias nos apresenta, lá no capítulo 9, no versículo 1 e 2,
No dia 24 deste mês se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e com pano de saco e traziam terra sobre si. E a geração de Israel se apartou de todos os estranhos e puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Estamos vendo alguns exemplos no Antigo Testamento de uma das finalidades do jejum, que era para o arrependimento de pecados. Temos vários outros textos que nós não iremos citar aqui, mas que nos deixam muito bem claro que diante do arrependimento da nação, ouvia pranto, ouvia choro, ouvia oração e jejum. Também temos um outro objetivo pelo qual o jejum era realizado, que era para obter livramento. No dia em que Josafá pregou um jejum em todo Judá, quando a nação estava sob o risco de ser vencido pelos moabitas e pelos amonitas, lá em 2 Crônicas, no capítulo 20, no versículo 2 e o versículo 4, nos declara assim o texto bíblico. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria, e eis que estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregou jejum em todo Judá. Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. Ou seja, um dos propósitos, um dos objetivos era, através do jejum, obter livramento do Senhor. Então nós vemos que o jejum aí era usado em diversas circunstâncias, em diversas situações. Nós vemos o jejum também utilizado para a busca da cura. Davi mencionou jejuar e orar por outros que estavam enfermos. O salmista do Salmo 35, versículo 13, declara: mas quanto a mim, quando estavam enfermos, a minha veste era pano de saco. Humilhava minha alma com jejuns e a minha oração voltava para o meu peito, para o meu seio. Davi jejuou pelo seu filho com Batseba, o qual Deus o tomou como punição de seu pecado contra a nação, contra Urias e contra Deus. Isso está lá em 2 Samuel, no capítulo 12, no versículo 16. Davi, pois, buscou a Deus pela criança e observou rigoroso jejum. Recolhendo-se, passava a noite toda prostrado sobre a terra. Então, nós podemos ver no contexto bíblico o jejum com o objetivo de cura. Jejuava-se a Deus para que Deus curasse. Nós vemos também no contexto bíblico o jejum acerca do luto, diante do luto. Nós vemos aqui uma expressão através do lamento de Davi quando Saul e Jonatas morreram. Lá em 2 Samuel, no capítulo 1, no versículo 11 e 12. Então Davi, naquele mesmo instante, rasgou as suas vestes, e os homens que estavam com ele fizeram o mesmo, e lamentaram grandemente, pranteando e jejuando até o fim da tarde, por Saul e por Jonatas, seu filho, pelo exército do Senhor e pelo povo de Israel, porque muitos haviam tombado ao fio da espada pelo inimigo. Então nós vemos no contexto bíblico que o jejum era utilizado em diversas situações, para pedir cura, clamar a Deus por cura, clamar a Deus por livramento, clamar a Deus para que Deus desse proteção, desse direcionamento, para que Deus trouxesse iluminação e sabedoria, porque de fato o jejum faz e deve fazer parte da vida do servo de Deus.